Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula sobre a Lei Anticrime, Lei 13964 de 2019, em que nós estamos analisando nessa disciplina optativa ministrada por mim e pelo professor Bernardo, aspectos tanto de processo penal quanto de direito penal material, que serão analisados posteriormente pelo professor Bernardo, advindos com essa lei chamada de Lei Anticrime. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro bimestre, nós estamos analisando as questões processuais e a gente já está aqui se encaminhando talvez para metade desse curso no campo do processo penal. Nós analisamos já a questão do sistema acusatório adversarial, analisamos o juiz de garantias, ou sistema do doble juez, analisamos a necessidade de exclusão física dos autos de inquérito policial, analisamos a nova sistemática de arquivamento do inquérito policial, analisamos o acordo de não persecução penal e hoje nós vamos analisar uma questão relevantíssima que infelizmente está suspensa por força da decisão do ministro Luiz Fux do começo do ano. Também havia sido suspensa já pela decisão tomada uma semana antes pelo ministro Dias Toffoli, e é um tema que há bastante tempo, já desde 2008, é objeto de reforma processual penal. As discussões são anteriores mesmo a 2008, mas na reforma de 2008, no Código de Processo Penal, quase passou essa garantia que nós vamos trabalhar hoje, mas infelizmente foi objeto de veto do então presidente à época, presidente Lula. Então, vocês podem imaginar que é uma questão que vem sendo barrada já há algum tempo, o que se coloca como um grande sintoma de que o nosso processo penal tem uma grande dificuldade em caminhar para um horizonte acusatório, um horizonte adversarial. Esse tema, então, é um tema relevantíssimo para que nós possamos pensar efetivamente em um processo penal acusatório, tá? Em um processo penal em consonância com a Constituição Federal. E esse tema tem a ver com prova ilícita. Está suspenso, mas o artigo 157, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, então esse parágrafo inserido com a Lei Anticrime, diz que o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível, leia-se ilícita, não poderá proferir a sentença ou acórdão. Ponto. Em outras palavras, a necessidade de o juiz que teve contato com a prova ilícita ser afastado e não poder proferir a sentença ou o acórdão. Algo da mais absoluta necessidade a ser introduzido no processo penal, uma vez que nós estamos diante da contaminação do juiz que teve contato com a prova ilícita, mas que, infelizmente, já há alguns anos vem sendo objeto de vetos, vem sendo objeto de ajuizamento de ações de declaratórios de inconstitucionalidade. No caso, hoje, setembro de 2020, esse dispositivo que passou com a Lei Anticrime está suspenso, mas a gente tem que analisá-lo. Para analisar esse dispositivo, exclusão, o afastamento do juiz que teve contato com a prova ilícita daquele processo, a gente precisa analisar, ainda que rapidamente, a questão da prova ilícita. A questão da prova ilícita, ela é prevista no nosso ordenamento na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Na Constituição Federal está lá no artigo 5º, inciso 56, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E aqui a gente está diante de uma norma geral, que vai mencionar apenas processo, não faz nenhuma distinção entre o processo civil e o processo penal, o que exige uma interpretação adequada à especificidade do processo penal e às exigências de que se tenha uma leitura constitucional do processo penal. Lembrando que processo penal não é processo civil. Então, nesse sentido, no processo penal, a forma dos atos, e especialmente aqui falando de prova, que vai ser a forma com que o órgão de acusação vai provar a sua hipótese fática, colocada lá na sua denúncia, a forma dos atos no processo penal é garantia.
e garantia no processo penal deve ser absolutamente, radicalmente protegida. E realizada com a maior confiabilidade e credibilidade, né, possível. As provas produzidas em processo penal devem ser as mais confiáveis e as mais racionais e produzidas com a maior credibilidade possível. A gente também tem a inserção, né, do tratamento da prova ilícita no CPP com a reforma de 2008. Então, vocês sabem que antes da reforma proposta, né, pela lei anticrime, tivemos as duas grandes reformas no CPP, se deram em 2008 e em 2011. Em 2008, essa reforma, advinda com a lei 11.690, então insere um tratamento da prova ilícita no Código de Processo Penal, lá no artigo 157 do Código de Processo Penal, que está em vigor, dizendo categoricamente o CPP que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Não vou aqui gastar tempo falando sobre a diferenciação entre prova ilegal, ilegítima e ilícita, né? Isso quem foi meu aluno, e acredito que todos já saibam. E a gente vai partir então já para uma análise, né, de qual é o tratamento dado pela doutrina e pela jurisprudência à admissibilidade ou inadmissibilidade da prova ilícita, então. A Constituição Federal proíbe prova ilícita no processo, o Código de Processo Penal proíbe prova ilícita no processo. E a gente tem basicamente três teorias de admissibilidade ou inadmissibilidade da prova ilícita. Uma teoria que já teve alguma repercussão e alguma aceitação, porém hoje não é aceita de forma majoritária, que é a teoria da inadmissibilidade absoluta da prova ilícita, nunca se admitir, levando em consideração uma leitura bastante literal e restritiva desses dois dispositivos da Constituição e do CPP. Uma teoria que vem sendo bastante utilizada, né, a partir de uma relativização de garantias do acusado, do imputado no processo, é a teoria da admissibilidade da prova ilícita em nome de interesse público. Bastante perigoso quando nós pensamos, né, em se admitir prova ilícita em nome de interesse público, porque essa expressão interesse público pode significar tudo e pode significar nada. Ela não nos diz muita coisa. É uma expressão que, inclusive, podemos pensar que relativiza o princípio da legalidade, né? Uma vez que traz um conteúdo bastante incerto, bastante indefinido, ficando aí à mercê do que se espera de determinado processo, e quando estamos diante de um processo midiático, isso pode acabar se tornando bastante perigoso, né? E também temos a terceira teoria, que é a admissibilidade da prova ilícita a partir da proporcionalidade pró-réu. Nesse caso específico, né, a prova ilícita ela pode ser admitida e valorada apenas quando se revelar a favor do réu. Então, proporcionalidade pró-réu. Aqui a gente tem a ponderação, né, entre o direito de liberdade de um inocente, prevalecendo sobre o eventual direito sacrificado na obtenção da prova para essa inocência. Bem genericamente, seriam essas as discussões mais principais a respeito de prova ilícita, nesses dois tratadas a partir desses dois dispositivos que proíbem prova ilícita no processo penal brasileiro. A gente também tem o artigo 157 do CPP, parágrafo 1º, trazendo, né, e tratando a questão da prova ilícita por derivação, que é um tema também bastante relevante, né, o princípio da contaminação, que nos diz que regra do CPP, então o CPP trata como regra, depois que uma prova ilícita é produzida no processo e essa ilicitude é declarada, então ela é desentranhada, o que acontece com todas as demais provas que foram produzidas depois? Porque o processo penal é dinâmico, o processo não espera, depois que uma prova ilícita é realizada, ele não fica lá esperando até que seja declarada essa ilicitude ou não, até que seja desentranhado ou não, o processo segue. E até que seja declarada a ilicitude desentranhada, a ilicitude dessa prova, que normalmente eu chamo de P1, que é a prova ilícita originária, e tudo que foi produzido depois. Regramento do nosso código. Uma vez considerada ilícita a prova, essa P1,
são também consideradas ilícitas as demais, as produzidas depois, tá? Então, isso está lá no artigo do Código de Processo Penal, que nos traz essa regra da prova ilícita por derivação, 157, parágrafo 1º. A grande questão é que, se há um certo constrangimento em se admitir prova ilícita P1, um certo constrangimento, diga-se. A prova ilícita por derivação, gente, ela é muito admitida pelos tribunais. Porque os tribunais utilizam o argumento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre essa prova ilícita aqui que foi desentranhada e tudo que foi produzido depois. E não se quer perder o que foi produzido depois, então acaba se aceitando o que foi produzido depois. Em total desacordo com a própria leitura do 157, parágrafo 1º do CPP, que diz que, em regra, a prova ilícita por derivação também a prova derivada da ilícita também deve ser considerada ilícita. Então, vejam, há uma tendência de os tribunais aceitarem essas provas derivadas da ilícita, que foi desentranhada, uma vez que não restou comprovado na prática, e aí é a defesa que tem que comprovar, segundo os tribunais, em uma leitura bastante equivocada, né, do Código de Processo Penal, não restou comprovado esse nexo de causalidade. Né? Viola o princípio da contaminação, esse entendimento, é um entendimento que deve ser realizado a partir dessa reflexão crítica, né, que acaba colocando a defesa com esse ônus de ter que provar o nexo de causalidade, que, na verdade, segundo a leitura do CPP, estaria a cargo da acusação comprovar que não há o nexo de causalidade entre essa prova ilícita e a P1 e as provas derivadas dela. Muito bem. Essa, então, é a sistemática adotada pelo Código, pela Constituição, em relação ao tratamento das provas ilícitas no processo penal. Né? Lembrando que deve ser realizada aqui uma leitura sempre a partir da presunção de inocência e uma leitura constitucional, lembrando que forma no processo penal é garantia e ela deve ser levada em consideração da forma mais absoluta possível. Acontece que nós temos, então, já há algumas décadas, né, a discussão sobre o juiz que teve contato com essa prova ilícita P1, que foi desentranhada do processo, tudo bem, ele não vai poder condenar com base nela, porque ela foi retirada. Mas qual o controle que nós temos e podemos fazer que epistemicamente, o juiz não formou a sua opinião delicti de condenação com base nessa prova? E o que ele vai fazer é apenas fundamentar a sua sentença com base em outros elementos. Entende? Então, a questão aqui gira em torno da originalidade cognitiva do juiz, mais uma vez. Ou seja, o juiz, no momento de redigir a sua sentença, está contaminado, né? No momento de dar a sua opinião delicti e de fazer a conformação dos fatos projetados na denúncia na sua sentença, acolhendo ou não a hipótese fática acusatória, ele se contaminou com o que ele viu nessa prova ilícita. Ou seja, a necessidade de se retirar a prova ilícita é tão importante quanto a necessidade de se retirar esse juiz que teve contato com a prova ilícita, porque contaminado está. Tá? Então, assim, não basta anular o processo, não basta desentranhar a prova ilícita, deve-se substituir o juiz do processo. Porque a permanência desse juiz representa o prejuízo, que decorre dos pré-juízos, né, que ele fez ao ter contato com essa prova ilícita. Imagine só a seguinte situação, né? Uma escuta telefônica, que posteriormente venha a ser considerada ilícita por falha de algum requisito formal e a sentença anulada em grau recursal. Vocês imaginam que seja possível apenas remover novamente, né? Melhor dizendo, apenas remeter novamente ao mesmo juiz, avisando o juiz de que a prova deve ser desentranhada porque é ilícita? Esse juiz já teve contato com essa prova. Ele está contaminado e não pode julgar. Então, essa questão da
exclusão do juiz, da retirada do juiz que teve contato com a prova ilícita, né, é algo que já vem sendo discutido há algum tempo por processualistas penais, né, de compromisso democrático, e que deve ser levado em consideração, e devemos estar de olho, né, na decisão futura do Pleno do STF para que faça efetivamente esse artigo, né, 157, parágrafo 5º, entrar efetivamente em vigor, porque é necessário pensar essa lógica, né, da exclusão do juiz que teve contato com a prova ilícita do processo, para que outro juiz não contaminado cognitivamente julgue. Esse é um horizonte para se pensar um processo penal acusatório, para se pensar um processo penal adversarial. É muito comum, gente, na prática judiciária, né, decisões em que pese reconheçam a ilicitude da prova, a existência da ilicitude da prova, né, argumentam que, subtraindo mentalmente aquela prova ilícita, ainda subsistem elementos para justificar a condenação. E assim se mantém a sentença condenatória, né, avalizando aquelas ilegalidades praticadas, e isso depois sendo corroborado por tribunais, dizendo que não há problema nenhum, que aquela condenação deve prevalecer e deve se sustentar, né? Me parece importante a gente realizar aqui uma reflexão sobre esse entendimento, né, de que, se existe uma prova ilícita em um processo, a sentença condenatória ela tem que ser anulada. E não apenas ser anulada se ficar demonstrado que ela se baseou exclusivamente nessa prova. E tampouco nós devemos admitir essa exclusão mental, que é fruto de uma visão positivista, uma visão cartesiana, como se o ato de julgar fosse essa coisa compartimentalizada, mecânica, né? Como se o juiz não fosse um ser humano. É como se ele pudesse realmente excluir uma peça mentalmente sem comprometer o funcionamento da sua cognição, da sua originalidade cognitiva, quando na verdade é exatamente o oposto, né? Quem nos garante que o juiz não está decidindo a partir da prova ilícita, ainda que inconscientemente? E na fundamentação não vai apenas criar uma blindagem argumentativa, né, de que a decisão foi tomada com base naquela prova ilícita. Não se trata de pensar que essas questões simplesmente não existem, ou que elas acabariam fazendo prevalecer sentenças absolutórias em detrimento de sentenças condenatórias. Importa aqui pensar que o tratamento da prova ilícita no processo penal deve ser levado no mais radical compromisso, né, com os postulados constitucionais. Por quê? Porque o processo penal deve ter o compromisso radical, né, o processo penal constitucional, na diminuição de sentenças injustas, de sentenças condenatórias de inocentes, né? Então, refletindo a partir de todas essas questões e pensando que já desde 2008, né, em que foi vetado esse parágrafo que trazia essa redação absolutamente necessária, né, de exclusão do juiz que teve contato com a prova, de afastamento desse juiz que teve contato com a prova ilícita, e agora, mais uma vez, após sancionada a lei anticrime, que introduziria esse parágrafo 5º no artigo 157, então logo foi sancionada, já foi objeto de ajuizamento das ADIs, que acabaram por suspender a eficácia desse parágrafo. Isso nos denota uma grande aversão da prática processual penal brasileira à adoção de mecanismos mais confiáveis e de maior credibilidade à produção de uma prova em consonância com os ditames constitucionais e com o processo penal acusatório e adversarial. Tá bom? Para não ficar então muito extensa essa aula, eu vou apenas tratar desse instituto e desse tema na aula de hoje, e a gente se vê daqui a pouco menos de 2 semanas para trabalharmos e para discutirmos todas essas questões. Um grande abraço e até lá!